Oi, boa noite. E aí, galera? Continua me chamando Luizão. Urra. Nós estamos iniciando, né? Estamos no segundo domingo de uma série que fala sobre as marcas do semeador. Semana passada a gente teve o Caio por aqui, falando sobre a verdade. E hoje a gente vai falar sobre mais uma marca que é o alimento. A marca na vida do semeador, que é o alimento. Vamos descobrir que alimento é esse, como é que é isso, o que é que a palavra de Deus fala sobre isso. Quem aqui é semeador? Quem é semeador? Tem um ou outro semeador aqui, né? Engraçado. Semeador, muito bem. Quando a gente fala semeador, a primeira coisa que vem na sua cabeça é o quê? Alguém que vai plantar. É isso? Alguém que vai colher. Semeador, quando a gente fala semeador, tem a ver com isso mesmo. Alguém que vai plantar e vai colher. Só que na nossa cultura atual, a gente não planta nem colhe. A gente vai no supermercado e compra. Principalmente se for um xilitozinho, né? Xilito não sai nem da terra. Como é que você vai semear o xilito? Não dá. Por isso que é importante explicar o que a gente quer dizer quando a gente está falando semeador. Nós estamos falando, tem tudo a ver com plantar, colher, regar, cuidar da terra, conhecer de sementes, mas essa não é uma cultura nossa, né? Então, quando a gente fala de semear, é exatamente isso, porém com relação à palavra de Deus. O evangelho que chegou no meu coração e que precisa chegar no coração de outras pessoas. E por isso que a gente está falando sobre semear. Colocar a semente na terra e o Senhor vai dar o crescimento. Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente precisa saber quais são as marcas de alguém que é semeador, para olhar para mim mesmo e olhar, rapaz, estou sendo um semeador ou não? Por isso que a gente vai falar sobre as marcas do semeador. Uma das marcas do semeador que nós falamos foi a verdade. Semana passada o Caio falou sobre isso, né? E aí, você se identificou, você saca da verdade, conhece a verdade, compreende ou detecta quando algo não é verdade. O semeador, ele sabe quando o que ele vai fazer, o que ele vai plantar, né? Ele entende do solo, ele entende da semente. Por isso que é importante a gente entender sobre esses detalhes para sair por aí, levando o evangelho, proclamando Jesus na escola, no condomínio, em casa. Certo? Deu para entender então o que é semear? Quando a gente terminar essa série, né, durante esse mês, nós vamos estar com esse auditório repleto de semeadores que compreendem, né, entendem o que é o semear, entende a sua missão como semeador e vocês serão, se não já são, né, vocês serão enviados aonde vocês estiverem para levar essa mensagem que chega até o coração de vocês através da palavra de Deus. Amém? No final dessa série, eu gostaria de ouvir que vocês entendem o que é que um semeador faz, isso que a gente está falando, quais são as marcas do semeador e que você busque essas marcas para que você seja um ótimo semeador da palavra. Beleza? Então, quando o Caio falou sobre a verdade aqui, a gente sabe que a verdade é a palavra de Deus. A verdade está na Bíblia. E vocês sabem quem é o pai da mentira? O diabo. Então nós temos de um lado o pai da mentira, que é o diabo, e do outro lado a verdade real. A verdade, você já ouviu essa expressão, ou em algum vídeo, ou pessoalmente? Cada pessoa tem a sua verdade. Já ouviu isso? Nunca ouviram isso? Que legal, que coisa boa. Ninguém ouviu isso. Tu já ouviu isso? Já, né?
Eu tenho a minha verdade, você tem a sua verdade, nós vamos nos respeitar com as nossas verdades. Talvez o que a pessoa está querendo dizer tenha algum sentido, mas a palavra melhor não é verdade. Nós acreditamos que a palavra de Deus é a verdade. Foi isso que foi dito semana passada. Então, o que está fora da palavra, o que não é uma orientação da parte de Deus para nós, seres humanos, não é a nossa verdade. A nossa verdade está na palavra. Beleza? A gente vai ler um texto juntos que vai trazer a parte do alimento, que é o que a gente vai conversar hoje. E depois que a gente ler esse texto, a gente vai entender o momento em que aconteceu esse texto, o momento em que Jesus falou isso que a gente vai ler juntos aqui. Então, se você puder abrir aí sua Bíblia, Mateus capítulo 4, versículo 4. Primeiro a gente vai ler só o versículo 4. Se você não trouxe sua Bíblia, não deu para abrir aí, a gente vai ter aqui nas TVs. É um texto bem conhecido, possivelmente você já leu ou você já ouviu alguma coisa sobre isso. Mateus, capítulo 4, versículo 4. Nesse texto, quem vai falar aí é Jesus, tendo um diálogo super esquisito com alguém muito paia, né? Você vai já entender. Vamos ler juntos. Então, Jesus, porém, respondeu, dizendo assim: as Escrituras dizem, uma pessoa não vive só de pão, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Que resposta esquisita. Como é que alguém não vive de pão? É óbvio que vive de pão. Se você não comer, você fica fraco. O outro desesperado já disse, com fome. É igual a minha, isso aí. Eu fico com fome. Aí depois que eu fico com fome, eu fico o quê? Não, eu fico nervoso, eu fico perigoso. Vocês já viram o Hulk? Tem um Hulk, ele não vai se transformando aos poucos, vai ficando verde os pedaços, vai rasgando a roupa, vai se quebrando, vai ficando gigante, eu com fome. Então, se você me vê meio chateado, possivelmente eu estou sem comer. E aí eu já aprendi, né? A Ju me ajuda muito, que a Ju é minha esposa, né? Me ajuda muito, que quando ela vê que eu estou meio estressado, diz, tu já comeu? Vai comer. Aí pronto, eu vou comer, depois nós conversamos. Mas vamos entender melhor por que Jesus falou isso, com quem que ele estava falando, o que ele quis dizer. Mas antes eu gostaria de orar com vocês. Então curva sua cabeça e a gente tem um tempo de oração juntos aqui. Senhor, obrigado pelo privilégio de podermos estarmos aqui juntos, se dobrando à tua vontade, em busca de ouvir a tua palavra, que é a verdade. Que o Senhor use cada detalhe, como o Senhor já fez aqui mais cedo, com o tempo de música, louvores rendidos a Ti, pelos nossos corações. Assim como o Senhor fez pela manhã também. E que, em nome de Jesus, o Teu Espírito fique à vontade aqui no nosso meio, para que a nossa mente, nosso espírito e a gente consiga se concentrar diante da Tua palavra para aprender e, principalmente, que a gente saia daqui colocando em prática o que a gente vai aprender aqui. Me usa como ferramenta e me ensina também, Senhor. Todos nós estamos aqui em busca de aprender mais sobre Ti, de Te adorar, e nós te pedimos humildemente que o Senhor faça o que o Senhor planejou para essa noite aqui, com os adolescentes conosco aqui. Nós entregamos cada um desses corações, dessas mentes em Tuas mãos, para que a gente consiga compreender e colocar em prática, Senhor. Para que não se perca aí durante a semana. A Tua palavra não se perca durante a semana nos nossos corações. Faz isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém?
Antes de continuar no texto, deixa eu confessar uma coisa aqui para vocês que eu tenho percebido. Eu não sei porquê, eu não sei se é a chuva, eu não sei se é o tempo, eu não sei se é alguma coisa que acontece em casa, se é uma queda, né? Pode ser uma queda, a pessoa fica com o joelho todo coisado. Mas por que vocês estão tão assim, calado, cabisbaixo? É impressão minha, ou está rolando algum problema? Está rolando? O calor. Eu vou providenciar, porque eu não gosto de ver vocês assim. Atenção, produção, cadê a Vitória? Está ali. Vitória, providenciar ar-condicionados. A partir da semana que vem, vamos continuar com os ventiladores normalmente, porque não tem condição de botar. Oi? Como é? Se vocês ficarem aqui dentro, ela disse que pode pensar. Olha aí, tá vendo? Parou a mijadeira, que tem um negócio de uma mijadeira também, né? Que vai no banheiro, vai lá no banheiro, conversa, fala da vida do outro, só não faz xixi. No banheiro é para fazer xixi, certo? Então, era só para constar se está tudo bem mesmo, né? Uma pessoa machucada, né? Vai ficar um pouco mais triste, mas você está até alegre, né? Só caxingando e sorrindo, muito bem. Mas às vezes a gente está triste mesmo. Esses últimos dias eu estava meio baqueado, meio triste. E o que a gente vai falar aqui é justamente, tem muito a ver com o que aconteceu comigo também. Porque nós vamos falar sobre a importância de estarmos juntos com outras pessoas para que a gente esteja apoiando e sendo apoiado. Então, se você está precisando de ajuda, se você está triste, você está meio coisado, procure alguém para conversar, procure alguém para você abrir e falar sobre os seus sentimentos. Por isso que a gente fala muito aqui do CR. O que é o CR? Celebrando Restauração. Amanhã à noite, 7h30, nós vamos estar aqui, nesse mesmo local, justamente para a gente fazer o Celebrando Restauração para adolescentes. Tem para toda a família, você pode vir com sua família, é um lugar muito acolhedor e onde você é apoiado, ajudado e inicia uma caminhada de 12 passos. Faz muita diferença, faz muita diferença na minha vida. Mas vamos lá. Então, gente, qual é o plano de fundo dessa situação? Bem conhecida. Jesus vai se batizar. Como assim? Jesus é o próprio Deus e ele precisa se batizar. Jesus pede para a gente fazer coisas bem difíceis, mas o que ele pede para fazer, ele faz. Ele coloca em prática e ele diz, agora vocês podem fazer. E uma das coisas que ele faz é se batizar e ele deixa uma ordenança. Batizem, vão pelo mundo, preguem o Evangelho e batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todo aquele que crê com com seu intelecto consciente, por isso que nós não batizamos crianças, porque precisa ser consciente. Não é um ritual pelo ritual. Precisa da consciência do ser humano para que haja esse entendimento e assim o batismo. Quando Jesus chegou para ser batizado, João olhou e disse assim, não posso batizar. O Messias está aqui, eu não tenho direito nem de tirar o cadastro do seu tênis, o que dirá lhe batizar. E ele disse, não, mas tem que rolar sim, você vai me batizar. E ele é batizado. O que acontece depois que ele é batizado? Ele vai Pronto, todo mundo acredita que Jesus foi para o deserto. Logo quando eu comecei minha caminhada lendo a palavra de Deus, eu olhava para esse texto e pensava assim, Jesus se batizou e agora ele começa a jornada de apresentar algo novo que nunca tinha acontecido, o Evangelho, falar de tudo aquilo que ele fez, mas antes de começar ele vai para o deserto, A palavra que tem na Bíblia não é que ele vai para o deserto. Se fosse ele vai para o deserto, ele ia acordar de manhã e dizer assim, passar 40 dias sem comer, 40 dias sem beber nada, de jejum no deserto. Você já foi no deserto alguma vez? Ninguém foi no deserto aqui, nunca. Não acredito não, ou decepção. Deserto, normal.
Eu já vi no filme, deserto. O máximo que eu consegui de ir no deserto foi os filmes que eu assisto. O que é que tem no deserto? Areia. O que é que tem no deserto? Calor. Rapaz, está quase o radical, né? Tem areia, tem calor, é quase o deserto. Mas no deserto não tem nada. E Jesus, ele não vai ao deserto. A palavra que tem na Bíblia é impelido. Cadê o doutor? Tem um doutor que sabe todas as palavras. Veio hoje não, né? Doutor? Veio não. O que quer dizer impelido? Guiado é uma tradução para impelido. Qual é a outra? Alguém tem outra sugestão? O Lucas, como sempre, né? A Bíblia aberta ali, pronto para responder as perguntas. Muito bem, Lucas. Impelido vou traduzir o que ele disse, certo? Impelido é levado à força. Sabia disso? Cristo foi levado à força ao deserto. Ele não foi porque ele quis simplesmente, ok, vou no deserto. Ele foi levado à força. Por quem? Por Deus. Coloca ele lá, tinha um propósito para isso. E é nesse ambiente super complicado que acontece esse texto que a gente leu aqui agora, do capítulo 4. Acontece o quê? As tentações de Satanás contra Jesus. Agora pensa comigo. Se Satanás trocou uma ideia tentando a Jesus, que é o Messias, que é o próprio Deus aqui na terra, imagina o que ele vai fazer comigo e com você. Você já foi tentado alguma vez? Já apareceu uma serpente para você? Ei, garotinho, vem até aqui. Não quer comer desse fruto? Eu assisti um vídeo, né, no Instagram de uma igreja que fez esse vídeo, eu achei esquisito, né? Porque aparecia um jardim, aí uma menina correndo, cantando um louvor atual. Ela era Eva, né? Graças a Deus estava vestida, graças a Deus, né? E a Eva era nua, né? Graças a Deus fez para poder dar para passar, estava vestida, cantando. E na árvore tinha uma serpente, que era o quê? Um menino, todo pintado de verde, pendurado na serpente, e ele fazia o convite assim, ó. Ei, garotinha! Eu disse, não é assim, não. Rapaz, Satanás não vai aparecer para você com os dentes gigantes, um chifre pegando fogo e uma voz. Vou destruir a sua vida, garota. Ele não vai fazer isso. Rapaz, não precisa nem de muito, não. Basta uma pessoa dizer assim, ei, garotinha. Eu digo, corro logo, está repreendido, bota tudo para... Ele chega de forma inteligente, que é para não assustar você. E ele usa, sabe qual é a maior mentira, a mentira que mais dá certo? Lembrando que a gente falou sobre a verdade, né, semana passada. A mentira que mais dá certo é a que vem como se fosse uma verdade e de repente ela desvia da verdade. Porque parece a verdade, mas não é. Foi isso que Satanás fez lá no Jardim do Éden com Eva, e foi isso que Satanás fez com Jesus, o próprio Cristo, quando ele na primeira tentação diz assim, se você é mesmo filho de Deus, ordene que essas pedras se tornem em pão. Olha a pergunta, olha onde é que ele pega. Você realmente é filho de Deus? Com Cristo, gente. Tu imagina com a gente aqui. Nunca passou isso na sua cabeça, não, rapaz? Será que eu sou salvo? Será que realmente Jesus me ama? Será que faz sentido seguir esse Cristo? É assim que Satanás se apresenta, de forma sutil, mas muito perigosa. E sabe o que Jesus responde na primeira tentativa aí de Satanás? Jesus diz assim, o texto que a gente leu, nem só de pão viverá o homem. Já a gente vai para o texto onde Jesus pegou lá em Deuteronômio essa expressão aqui para poder se defender. Segunda tentação, Satanás leva Jesus ao pináculo do templo, a parte que é a parte mais alta do templo, onde você vê o templo todo lá. E tenta Jesus, dizendo para ele pular, alegando que os anjos vão salvar ele. Sabia que isso é bíblico? O Messias será protegido e cuidado pelos anjos. O que Satanás faz?
fala a verdade para ele, só que de uma forma que não é tão verdade assim. Lembra que eu falei no começo a minha verdade? É por isso que é perigoso, que engana, porque parece a verdade, mas não é. Ele diz assim, ó, tá vendo aqui o templo? Você pode pular daqui, que se você realmente for Messias, os anjos tá na Bíblia, que vai te salvar e vai te defender. Então você não morre. E eu passei um tempo pensando, mas qual o sentido disso aqui? E sabe o que é que eu acho que Satanás tenta? Se Jesus pula do templo, o templo lotado, e os anjos aparecem, seguram e levam Jesus sem acontecer nenhum arranhão com ele, as pessoas todas iam crer que ele era o Messias. Acabou, não precisava nem da cruz. Está vendo como é confuso, como é que Satanás age? O que Jesus respondeu? Jesus diz assim, não ponha à prova o Senhor, seu Deus. Isso daqui não é uma palavra que Jesus disse, isso é a palavra de Deus, é a Bíblia. Está lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 16. Não ponha à prova o Senhor, seu Deus. É uma ordem que em Deuteronômio foi colocado para o povo e que Jesus aqui usa a palavra de Deus para tirar a tentação e o engano que Satanás trazia. A terceira é, Satanás leva Jesus num monte muito alto e olha só o que acontece aqui, pessoal. Ele oferece todos os reinos desse mundo em troca de adoração. Tudo aqui vai ser seu, basta você se ajoelhar e adorar a mim como seu Deus. Já aconteceu isso com você? Acontece isso todos os dias. De várias formas diferentes, talvez você não percebeu. Quando eu faço a minha vontade, eu deixo de adorar a Deus para adorar a mim mesmo. Eu sou tentado todos os dias a fazer isso. A adorar a mim mesmo com as minhas decisões. Deixa comigo, deixa que eu faço. Em vez de adorar a Deus e entregar tudo a Deus. E Satanás tentou fazer isso com Jesus. Sabe qual foi a resposta de Jesus? Jesus disse assim, ó. Adore ao Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Então, primeira vez que eu li esse texto, eu entendi que eu não posso adorar outros deuses. Eu tenho que adorar só a Deus. Mas sabe o que é que eu descobri na minha caminhada? Que a palavra de Deus é clara quanto a isso. Que o Deus mais fácil de adorar sou eu mesmo. Dificilmente eu vou me ajoelhar de frente a uma imagem de outro Deus, ou uma referência de outro Deus. Naturalmente, falando de mim, eu vou ficar assustado e dizer, não, eu só adoro a Deus. Não vou adorar mais ninguém, só a Deus. Mas quando eu quero fazer a minha vontade, eu estou adorando a mim mesmo. E às vezes eu nem percebo. E eu deixo de adorar a Deus para adorar a mim mesmo. E a palavra está dizendo, adore ao Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Nesse texto que a gente leu aqui, deixa clara a importância de uma coisa que muitas vezes passam desapercebidas na nossa vida, no nosso dia a dia, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus para aprender, para desenvolver, para eu me desenvolver, mas a palavra de Deus para também enfrentar as tentações, como fez Jesus no deserto. Ele falou sobre o alimento. E o texto que ele fala, que foi o texto que a gente leu lá, está em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3. É essa menção que Jesus faz quando é tentado para passar e matar a sua fome. Lá em Deuteronômio 8, 3, diz assim, ó. Assim ele, quem é ele aqui? O próprio Deus. O povo aqui está no deserto, certo? Só para vocês entenderem onde é que a gente está agora na história. O povo está no meio do deserto,
Por que eles estão no deserto? Porque eles saíram do Egito, lembra? Abriu o Mar Vermelho, eles eram escravos, saíram e aí caíram dentro do deserto. E agora, para trás tinha o Egito, para frente tinha o desconhecido. No deserto não tem rua, não tem placa. É tanto que eles passaram 40 anos rodando no deserto, perdidos, só que não. Na cabeça deles, eles estavam andando, procurando a cidade que Deus prometeu. E aí, na palavra, a gente sabe que eles estavam rodando ali, não perdidos, mas guiados por Deus, através de uma nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite, que orientava eles para onde ir, eles ficarem rodando. Se você quiser saber mais sobre isso, leia a palavra de Deus. É muito legal essa história. E sempre que eu leio, eu me identifico demais comigo mesmo atualmente. A vontade de voltar para o Egito, o medo do desconhecido para frente, isso tem muito a ver com o que a gente vivencia no nosso tempo hoje também. Então, assim ele os humilhou e os deixou passar fome. Você tem noção que Deus permitiu que as pessoas passassem fome e fossem humilhadas no deserto? Mas depois os sustentou com o maná. O que é maná? Alguém sabe o que é maná? Fora o Lucas. Sabe o que é maná, Lucas? Fica na tua. Fala não. O que é maná, gente? O cara, é uma praia. Aonde que é uma praia? O que é maná? Ninguém sabe o que é maná? Hã? O pão do céu. Já pesquisaram ali rapidamente no Google? Não. O que é? Por que é o pão do céu? Porque Deus colocou um alimento para descer das nuvens, cair no chão, as pessoas comerem. Acredita nisso? Maná. Mas depois os sustentou com o maná, que nem vocês, nem os seus antepassados conheciam, para mostrar a vocês que nem só de pão viverá o homem. Está aqui o texto que Jesus fala contra a tentação de Satanás. Mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Por que eu escolhi esse texto aqui para trazer para vocês? Só para ficar claro uma coisa. Toda vez que Satanás tentou Jesus, ele respondeu com um texto bíblico. O que eu aprendo com isso? Que na tentação eu preciso da palavra de Deus para me defender. Mas agora me diz uma coisa. Se você não lê a palavra, se você não conhece da palavra, e Satanás for tentar, você vai se defender com o quê? O próprio Jesus usou a palavra. Você vai se defender com o quê? E já que a gente está falando de comida, de alimento, a palavra de Deus é o maná para nós hoje. É a palavra que cai do céu e nós temos liberdade de pegar e se alimentar dela, para não ficar fraco espiritualmente, para quando precisar estar forte para lutar contra as tentações e as dificuldades. A palavra de Deus tem sido alimento para você? Nós estamos agora, são quase 6h40 da noite. Certo? Quem aqui tomou café da manhã? Todo mundo tomou café da manhã? Teve gente que acordou mais tarde, né? Foi direto para o almoço. Tomou café da manhã. Quem acordou mais cedo, acaba também ali perto de 9h30, 10 horas, dá uma merendadazinha só para aguentar o almoço, para não ficar com muita fome. Tem alguém que comeu antes do almoço, depois do café da manhã? Olha aí, rapaz. Vocês acham bom, né, comer? Aí depois chegou o almoço, não chegou? Quem almoçou? Nem me convidaram. Nós estamos na terceira refeição, só até meio-dia, só até a hora do almoço. Depois do almoço, foi tirar um cochilo,
ficar olhando o Instagram dos outros, se deitou ali um pedacinho, aí deu uma fomezinha ali, né, antes de vir para a igreja. Quem merendou antes de vir para a igreja? Aí. Quê? Nem merendei? Merendou na igreja, está valendo também. Pode ser antes de vir para a igreja. E tem gente que merendou antes de vir na igreja e quando chegou fez o quê? Merendou também. É não? Eu sei, mano. É uma fome medonha, é um esmeril esses meninos. Nem terminou o dia, nós estamos na quinta comilança do dia, viu? Tem gente na quarta e gente na quinta. Tem gente em mais, que eu não vou nem falar. Você nunca pensou isso, não? Rapaz, teve um dia desse que eu fui almoçar com a Ju, com as crianças. Aí eu estava morrendo de fome e almocei. Terminei de almoçar, paguei lá, fiquei assim, rapaz, foi caro esse almoço. Eita, mas valeu a pena, estava tão gostoso. Aí, com 4 horas depois, eu estava com fome de novo. Eu disse, rapaz, não tem quem aguente, não. Rapidamente, o meu corpo pede mais alimento. E se eu não colocar alimento para dentro, eu vou ficar... Não, mas com raiva. Não é eu fico com raiva. Eu vou ficar fraco. Por que com alimento físico a gente se dedica, não é não, meu chapa? 5 alimentos até 6 da tarde, E com a palavra de Deus, não. Vai dar errado. A palavra de Deus é o alimento. Se você não está nutrindo seu espírito com a palavra de Deus, não se preocupe. Você vai nutrir o seu espírito com outra coisa. Eu passei 7 dias no hospital para fazer uma cirurgia. A Ju precisava fazer uma cirurgia, eu fiquei no hospital com a Ju e eu disse, rapaz, eu não aguento ficar aqui parado não, eu vou fazer alguma coisa. E aí eu saí andando pelo hospital com a Bíblia debaixo do braço, a minha Bíblia era toda riscada, a bicha nem fechava mais direito. Várias anotações, e eu andando pelo meio do hospital, e eu conheci uma menina, ela tinha 15 anos. E ela foi lá fazer uma cirurgia também, e aí a mãe dela estava me contando que ela fez um exame, o médico fez a cirurgia, quando abriu, estava tudo amarelo por dentro. Ela começou a me falar lá, e eu falando da palavra de Deus, e ela falando da doença da filha dela. Sabe por que estava tudo amarelo? Porque ela comia de manhã, de tarde e de noite, miojo. A barriga dela, o intestino, tudo ali onde passa, ficou com a crosta amarela, que deixou ela tão doente que teve que abrir para poder tirar. O médico perguntou para ela, você come fruta? Ela disse, não. Verdura? Ela disse, não. Bebe água? Não. Faz alguma atividade física? Não. Vale, o que é que tu faz da vida? Com miojo. Pessoal, se você não estiver nutrindo o seu corpo com a palavra de Deus, você vai nutrir o seu corpo de outra forma. Com algum tipo de porcaria que vai deixar o seu espírito e a sua mente adoecida. Não tem nada que você consuma que faça o bem que a palavra de Deus faz. Nada. Nada que você coloque para dentro que seja melhor do que a palavra de Deus. Só a palavra de Deus vai te dar consciência, vai te dar sabedoria, vai te dar tomadas de decisões difíceis. Então, como é que eu faço isso? Porque eu até começo, principalmente em janeiro, inicio uma leitura bíblica anual, fico firme e forte 3 dias. Quem é assim? Eu sou assim. Eu começo com pouco tempo, poucas semanas, o líder do grupo vai no meu privado, opa, bom dia. Eu disse, meu Deus, de novo. É porque você não está colocando lá, não sei se você não está marcando ou você não está lendo. Eu tenho dificuldade.
para ler desse jeito aí, né? Como é que eu gosto de ler a Bíblia? Eu vou ler a Bíblia e às vezes eu passo uma semana num versículo, numa parte, numa história, num pedaço, e a gente vai falar sobre isso para terminar, meditando, e aí papoca os dias lá e me perdi todinha, já foi. Mas a leitura nem sempre é prazerosa, sabia? Caramba, como assim, Luizão? Não vai ser prazerosa a leitura bíblica? Nem sempre. Às vezes vai dar sono, às vezes vai dar preguiça, às vezes vai dar vontade de pegar o celular, fazer outra coisa, sair. E não tem nada de errado em fazer essas coisas, mas a Bíblia, como alimento, é importante para estar nutrido. Então, como ser constante? Ler mesmo sem querer ler. Pensa, negócio difícil. Mas se é a palavra de Deus, Deus vai falar comigo. Só que tem um jeito de ler que a gente orienta para facilitar esse entendimento. A gente vai falar sobre isso. Confiar que Deus fala através da Bíblia. Deus fala através da Bíblia. Se você não acredita nisso, você não vai pagar esse preço. Vai virar só, vou ler porque minha mãe fica enchendo o saco. Se eu não ler, ela vai perguntar se eu li, eu vou ler logo isso aqui. Aí você lê igual um livro normal. É um alimento diário. Como nós vimos aqui, o alimento normalmente a gente comeu 5, 6, até mais. Mas você leu a Bíblia hoje? Outra coisa importante é estar com outros irmãos que também querem isso. Se você cola nas pessoas que estão lendo a Bíblia, naturalmente elas vão te ajudar. Tu não leu não, porque naquele texto lá que tu parou, lembra, não sei o que, e você vai poder conversar sobre isso, fazer perguntas sobre isso. E partilhar e pedir ajuda. Em Eclesiastes 4, 9 e 10 diz assim, é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. Como eu disse, eu acho que eu falei aqui para vocês, nos últimos dias tem sido bem difíceis para mim e para a Ju, né? Para as crianças, a gente tem passado por algumas dificuldades, uma atrás da outra, e parece que não vai passar nunca. Semana passada o Caio me chamou aqui, né? Vocês oraram por nós, agradeço demais. Isso é muito importante, mas quando eu cheguei na semana aqui para trabalhar, a mochila nas costas, na hora que eu entrei, algumas pessoas olharam para mim e disseram assim, quer conversar? Não deu tempo nem de eu falar nada. Só na minha caminhada, só no meu andar, do carro até a porta do escritório, alguém olhou e percebeu que eu não estava bem. Quando eu cheguei aqui, mesma forma. Algumas pessoas chegaram, está tudo bem? Quando você não tem intimidade, você está numa igreja aqui, né? Olha só quantas pessoas tem aqui. É natural que a pessoa chegue, e aí, cara, tudo bem? Você, mesmo sem estar bem, você diz, está tudo bem. Por educação. Mas quando é com a sua amiga, com o seu amigo, e aí, está tudo bem? Você faz só assim, Você tem liberdade para poder dizer, cara, eu não estou bem. E isso é importante, porque vai nos ajudar a ter onde partilhar. E para falar sobre partilhar, você sabe o que é o mapa? Mapa. Todo mundo sabe o que é o mapa? Olha aí. Isso. Muito bem. Então, vocês têm GR, tem? Logo vi, só pode ter. Tem um desenhozinho do mapa aqui, certo? O mapa é uma sigla M-A-P-A, mapa. Que significa o quê? Primeiro, meditar. Quando você pensa em meditar, o que é que você pensa? Vestir uma roupa daqueles como é o nome daqueles caras que ficam meditando, hein? Os careca? O monge. Budista, o monge raspa a cabeça, bota aquela roupa com uma corda aqui, sobe numa serra alta aqui, faz assim e fica, é meditação. Não é. Meditação é o quê? É você ficar pensando toda a vida naquela situação, pensando e repensando, você está meditando naquilo. Então, primeiro M, meditar. Eu medito constantemente na palavra de Deus. Quando você lê o texto, lembra que eu falei que eu fico um tempo meditando?
Eu leio o texto, algo me chama a atenção, eu marco na minha Bíblia e eu fico meditando naquilo ali. Rapaz, o que estava acontecendo aqui? Por que ele quis dizer isso? E minha mente fica trabalhando em cima daquilo, meditando naquilo. Depois, abrir. O que é abrir? Abrir é você falar para alguém. Meditei sobre o que a palavra de Deus diz, depois eu vou buscar alguém para dizer assim, cara, que Deus, tem uma coisa que Deus está falando comigo através da palavra que eu estou impressionado. Eu estou assim, sem acreditar, eu tenho meditado muito nisso. Deixa eu abrir aqui para você, e aí você abre com a pessoa. Deus está falando comigo isso, isso e isso. Eu abro o que Deus falou comigo, com outras pessoas. E envolve o que a gente falou, né? Pessoas de confiança para a gente conversar. Depois eu planejo. Planejar. Como assim planejar? Você não abriu o que Deus falou com você? Agora a pessoa vai te ajudar. Como é que a gente vai colocar em prática isso? Por exemplo, nós lemos que nem só de pão vive o homem hoje. Vamos supor que você achou super interessante essa palavra na Bíblia, que Jesus disse, e aí eu desafio você a meditar sobre ela. E aí você começa a meditar. Rapaz, nem só de pão. Não é só a coxinha, né, que eu vou comer. Eu preciso da palavra de Deus para alimentar o meu espírito. Ah, legal, entendi. O que é que Deus falou comigo? A perguntinha lá, o que é que Deus está me dizendo? Deus está me dizendo hoje, depois do culto, que eu preciso ler mais a Bíblia. Isso você sozinho com você mesmo e Deus, meditando. Agora você vai abrir, você vai chegar para uma amiga sua, um amigo seu. Se você for menino, você vai falar com o menino. Se você for menina, você vai falar com a menina e vai dizer, ó, Deus falou comigo através da palavra de Deus, no capítulo tal, versículo tal, que eu preciso ler mais a Bíblia. Aí a pessoa que está te ouvindo diz, puxa, que legal, isso é muito importante. Eu também tenho dificuldades, mas eu caminho em ler a Bíblia e tudo mais. Vamos planejar um negócio junto? Vamos ler o livro de João juntas. Vamos ler o livro de João juntos. E aí a gente vai lendo, as dúvidas a gente vai conversando com hoje. Ouvir, a meditar, abrir, planejar. Que é avaliar. Depois do GR, a gente marca para a gente conversar sobre o nosso combinado de ler a Bíblia lá em João juntos. E aí você senta com a pessoa depois do GR e vai dizer, e aí, conseguiu ler? Consegui? E tu diz, rapaz, eu comecei ali até certo ponto, aí depois não consegui mais, não sei o quê. Por quê? Você está avaliando o planejamento que você fez. Está dando para entender? Está claro? O mapa é meditar, abrir, certo? Planejar e avaliar. Fácil ou difícil? Fácil de entender e difícil de fazer. Mas é possível. Muito possível. Então, depois que você leu a Bíblia, essas são as perguntas. O que é que Deus está me dizendo? Toda vida que você lê alguma coisa e chamou a atenção, você pergunta para você mesmo. Você com você mesmo. O que é que Deus está me dizendo através desse texto? E aí você busca entender o que é que Deus está te dizendo através desse texto. Meditou sobre isso, entendeu o que Deus está dizendo? A outra pergunta, o que é que eu vou fazer a respeito? Por que essa pergunta é tão importante? Porque a gente sai da teoria e do entendimento para a prática real, que tem a ver com atitude, colocar em prática. O que é que Deus está me dizendo? Que eu preciso ler a Bíblia. Se a gente sair daqui só com isso, sabe o que acontece? Vou falar de mim, certo? Quando eu saio daqui, Deus falou comigo, cara, que momento incrível, que a gente chama ali ó, de Kairos, que é um momento em que Deus fala comigo ali, marco. Sabe o que acontece? Chego em casa, tomo banho, assisto o resto da série que eu estou assistindo com a Ju. Quando for segunda-feira, meu amigo, vai vir todas as demandas e tudo mais, eu já esqueci que Deus falou comigo. Por quê? Porque eu não me coloquei à disposição para colocar isso em prática. Então, a segunda pergunta é importantíssima. O que é que eu vou fazer a respeito? E aí você responde para você mesmo, a princípio. Eu vou me dedicar à leitura da Bíblia. Quando eu quero, quando eu não quero. E eu vou fazer um mapa para poder pedir ajuda a alguém para me acompanhar nesse processo. Beleza, gente? Deu para entender? Sim ou não? Então, para colocar em prática isso de forma eficiente e a gente terminar o nosso tempo aqui hoje. Primeiro, ser vulnerável. Eita!
Ser vulnerável, é? O que é que Deus falou comigo? Pai, falou um negócio. Mas eu não vou ser vulnerável, não vou falar com ninguém. Ninguém vai saber disso. Ser vulnerável é fundamental para que você viva um mapa de forma eficiente. Eclesiastes 4, 9 e 10 diz assim, ó, é melhor ter companhia do que andar sozinho, lembra? A gente já falou aqui. Como é que você vai pedir ajuda se você não tem ninguém por perto? Como é que você vai ser ajudado se ninguém te conhece? Por que as pessoas perceberam que eu não estava bem aquele dia? Porque sabem quando eu estou bem e quando eu não estou. Porque há um relacionamento, uma convivência. Quando eu não estou bem, qual é a vontade que eu tenho? Ficar isolado no meu quarto, sem falar com ninguém. Sem saco para falar com ninguém. Vocês se identificam? Pego o meu celular, fundo minha cara na tela, espero o tempo passar, as coisas vão melhorando e eu vou caminhando aqui na minha sozinho, vai dar certo. Não vai dar certo, só vai piorar. Segundo ponto, ser humilde. Eu luto contra o orgulho, que é o contrário da humildade. Eu luto com um orgulho tão grande que quando eu cheguei aqui na igreja eu dizia assim, rapaz, eu sou muito humilde, viu? Graças a Deus, eu sou um cara assim muito humilde. Já sabe que não é, né? O cara que diz que é humilde já está com problema, né? Porque eu descobri no CR que eu luto contra o orgulho. O que é isso? E outra, quando a gente fala que é só por hoje, é porque é só por hoje mesmo. Lá no CR a gente sempre diz isso, só por hoje. Por quê? Eu já tratei várias vezes o orgulho, essa desgraça que me atrapalha, e essas semanas aí que eu estava ruim, ela bateu na minha porta de novo, com a pessoa querendo me ajudar e eu querendo ser orgulhoso e dizer assim, não, tá de boa, não precisa não. Sendo que eu precisava. É orgulho. Graças a Deus eu afastei esses sentimentos para o lado e consegui pedir ajuda, receber ajuda, e assim eu fui humilde, e não cair nessa área de luta aí, que é tão perigosa. E também acabei sendo vulnerável, né? Como eu já falei aqui. Então, ser humilde. Tiago 4,6 diz assim, ó, Deus se opõe aos orgulhosos. A primeira vez que eu li esse texto, eu passei uma semana mal. Essa versão diz, Deus se opõe aos orgulhosos. A versão que eu li na época dizia, Deus odeia o orgulhoso. Eu fiquei assustado. Porque eu estava aprendendo que eu tinha essa desgraça do orgulho aí, presente no meu dia a dia. E a continuação do texto é, Deus se opõe ao orgulhoso, mas concede graça aos humildes. E é assim que eu tenho lutado, um dia de cada vez, até hoje, não ser orgulhoso, buscar essa humildade para que o Senhor conceda essa graça, que é maravilhosa. Terceiro ponto, confiar. Em quem você confia? Confiar é importante para que você consiga abrir. Grupo de relacionamento, por exemplo. Pronto. É um lugar confiável. Você precisa de um lugar confiável para você conseguir abrir, para você ser vulnerável, para você não ser, não cair aí na covardia de não abrir, de não ser humilde. Tem que ter um lugar confiável. Quarto, relacionamento. Como eu já falei aqui, GR, CR, esse momento aqui de grande ajuntamento, culto. O CGOME, a gente tem o CGOME aqui. Muitos adolescentes já vieram experimentar, ver como é que é. É importante, você vai ter oportunidade de estar com outros homens mais velhos, mais maduros, vai poder ouvir conceitos da palavra de Deus e, quem sabe, iniciar uma relação, um relacionamento com outros rapazes da sua idade e, às vezes, mais velhos, que podem te ajudar num processo quando você precisar.
Tem o Mulher, para as meninas. Tem os grupos de leitura, que também ajuda muito para ser um ambiente de relacionamento. E para terminar, como é que eu faço para ter essa estabilidade como cristão? Primeiro, conhecer a palavra. Segundo, colocar em prática dia após dia. E terceiro, proclamar o Evangelho. Falar sobre isso que você está vivenciando com outras pessoas. Ah, mas eu não sei ainda, mas eu ainda não aprendi direito. Fale o que você já aprendeu. Explique, converse. É importante demais fazer isso. A banda pode subir. E eu queria fazer algumas perguntas para vocês, para a gente fechar. Antes das perguntas, relembrando aqui, ponto 1, ser vulnerável. Ponto 2, ser humilde. Ponto 3, confiar. Ponto 4, relacionamento, se relacionar. Para alguns é fácil, super difícil, não é não? Mas é possível? É super possível. Basta você decidir se submeter ao processo que você consegue e aos poucos você vai confiando e você vai se permitindo abrir, falar. Presta atenção aqui. Você tem se alimentado de quê? Com relação ao seu espírito. Pensa aí um pouquinho. Você tem se alimentado de quê? Eu conversei uma vez com um adolescente, ele disse assim, falei de um texto para ele, aí ele falou assim, que legal, eu vi esse texto essa semana. Aí eu, foi mesmo, que massa. Eles foi no TikTok. Se tu viu o texto no TikTok, foi. Um cara que eu sigo lá, ele falou justamente sobre esse texto no vídeo lá, não sei quantos segundos tem no TikTok, nem sei, mas é voado, né? 1 minuto. Aí eu disse, cara, que legal, ó. E o que você entendeu? Ou seja, o que Deus falou com você, né? O mapa, né? Ele começou a dizer lá o que Deus falou com ele. Gente, não tinha nada a ver com o contexto do texto. Nada a ver. O contexto do texto é importante, porque traz o que a palavra está querendo dizer. Às vezes, num vídeo tão rápido assim, é muito arriscado. Não só um vídeo rápido, às vezes pregadores que tem aí a todo jeito. Você bota aí no YouTube um assunto, aparece um cara lá, desse jeito aqui, com o microfone aqui, e com a Bíblia aberta aqui. Mas se você não lê a Bíblia, você não vai fazer o que a Bíblia diz, que é reter o que é bom e jogar fora o que não presta. E aí você passa a ouvir uma pessoa falando uma besteira, que não tem, tá lendo, lembra que eu falei como é que Satanás faz? Ele pega a verdade, dá uma mexida e fica confuso. Como é que você vai saber disso? Se você não leu a Bíblia. Você vai fechar os olhos e sair seguindo uma pessoa que parece legal? É perigoso. Você não está alimentado o suficiente para você abrir um vídeo e ver um cara falar uma besteira e você dizer, isso aqui está errado. Isso aí não é bíblico. Não é assim que o contexto está falando. Você não leu? É perigoso. O que é que você tem colocado para dentro dos seus olhos? O que é que você tem colocado para dentro dos seus ouvidos? O que é que você tem colocado para dentro do seu coração? É a palavra de Deus? É a vontade de Deus? Ou é a sua vontade? Na hora que você está sozinho, você faz como Jesus fez no Getsemane, que deixa o exemplo para nós, um momento de alta tristeza, desespero, angústia. Ele vai para o meio do mato, orar de joelhos, chorar diante de Deus, mas ele volta e vai buscar os amigos mais próximos e diga assim, fiquem orando aqui comigo. É assim que você faz? É assim a referência que a gente tem na palavra de Deus. Isso é que você consegue colocar em prática? Esse é o desafio. Essa semana eu fiz exatamente isso. Passei por cima do orgulho, passei por cima da covardia
e fiz uma ligação dizendo, cara, eu preciso falar. Não é fácil não, mas é a referência que o Senhor colocou pra gente. E sabe o que aconteceu depois que eu falei? Eu fiquei melhor. Mas antes eu estava péssimo. Se eu tivesse me isolado, como é que você faz lá na sua casa? Entra no seu quarto, fica sozinho, trata mal seus pais, abre seu computador, vai ver uma besteira para desopilar, vai dar errado. Só vai vir coisa que não presta. Tem uma coisa que a gente sempre fala aqui na igreja, que é sozinho não pode. Sozinho fica mais pesado, fica mais difícil, fica mais perigoso. Deus não nos criou para caminhar sozinhos. Esse sentimento que você tem aí de tristeza profunda, parece que dá vontade de ficar mais sozinho e mais sozinho com você mesmo. Você já experimentou, você sabe onde é que vai parar. Vai parar em pensamentos desequilibrados que te dizem que é melhor parar de sentir a dor. Eu sei porque eu converso com vários adolescentes e sempre acaba aí. E às vezes tenta contra a própria vida, para parar, só para parar a dor. Vocês não querem morrer. Vocês querem viver. Lá no fundo, vocês não querem morrer. Vocês não querem ficar se cortando. Não é curtir isso. Não é prazeroso. Isso é ruim. Então por que você faz? Porque você está correndo para o lado errado. Eu sei porque eu já conversei com vários. Porque tem o antes, o durante e o depois. A agonia do antes, cara, será que eu faço isso mesmo? Mas lá na escola todo mundo faz. Teve até uma menina que falou, se você fizer, você vai se sentir melhor. E essa angústia consome vocês por dentro. Mas você vai lá e faz. E depois o desespero de agora que fiz, o que é que vão pensar de mim? O que é que vão falar de mim? Aí vem o pós, que é se esconder, se enfaixar, se amarrar para ninguém ver. Se você nunca fez isso, não faça. É mentira, não é verdade. Não resolve, só piora. Você sabe que você conhece os amigos que já fizeram. E se você já fez, você sabe que é ruim, que é péssimo e que não resolve. A tentativa de parar a dor através de trocar uma dor física, a dor emocional por uma física, é mentira. Qual é a solução então? Se alimente da palavra de Deus, o máximo que você puder. Faça as perguntas que a gente falou aqui. Senhor, o que é que o Senhor está falando comigo? O que é que eu vou fazer a respeito? Peça ajuda, seja humilde. É possível, não desista. Você tem várias ferramentas, não precisa ficar sozinho. Não precisa ficar sozinha. Deus ama muito você. E a palavra de Deus diz isso. Que você pode ser filha amada, filho amado de Deus. E Ele vai cuidar de cada detalhe, de cada ansiedade, de cada medo, de cada tristeza, mas você precisa entregar para Ele. Feche seus olhos. Senhor, obrigado por essa palavra. Palavra que sai da tua boca através da Bíblia. Como um maná que desce do céu para nós hoje. Que o Senhor ache lugar nos corações. E que em nome de Jesus, Pai, esses adolescentes consigam compreender e praticar. Faz isso comigo também. Com cada um que está aqui presente, a despeito da idade. Que a gente consiga olhar para a Tua palavra, Senhor, entendendo que é o Senhor falando com a gente. Que a gente use a oração para falar contigo e a Tua palavra para ouvir o Senhor falar com a gente. Usa cada detalhe, Senhor. Usa cada ferramenta que está à mesa para a gente aqui. Os amigos, os irmãos, os GRs, os grupos, grupo de leitura. Traz esses meninos e essas meninas que estão desesperados, que não sabem o que fazer, para que eles consigam ter amigos próximos que oriente, que ajude, que eles possam orientar e ajudar também. Que eles sejam semeadores com as marcas da verdade, com a marca que vem de Ti, Senhor, que é a Tua palavra.
faz isso no nosso meio aqui. Nós temos certeza que o Senhor já fez com alguns, que o Senhor vai continuar fazendo com esses, e que tem muitos outros que o Senhor já escolheu, e que no tempo certo eles vão se revelar dizendo: eu quero Jesus como meu Senhor e Salvador, eu não aguento mais caminhar sozinho, eu preciso de ajuda. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. O culto só acaba quando a gente termina esse tempo de adoração, de louvor. Diante de tudo que nós falamos hoje, o que é que Deus está te dizendo? O que é que você vai fazer a respeito? E eu gostaria de perguntar se tem alguém hoje aqui que entendeu, compreendeu e disse: eu quero aceitar Jesus como meu Senhor e Salvador, eu quero ter uma nova caminhada, eu quero aprender a ser humilde, eu quero caminhar com outras pessoas, eu quero ler mais a Bíblia. Tem alguém no nosso meio que decide fazer a decisão por Jesus hoje, dizendo assim: eu quero caminhar com Cristo e eu quero caminhar com outras pessoas, eu quero aprender a colocar o mapa em prática. Tem alguém? Então eu gostaria que vocês ficassem de pé e a gente pudesse adorar o Senhor com essas músicas que a gente vai cantar. Enquanto a gente está tocando, enquanto a gente está cantando, coloque o seu coração diante de Deus. Enquanto os meninos estão cantando aqui, se você não souber a música, fique em oração. Esse é um momento muito especial, diante de tudo que a gente falou sobre a palavra. Amém? Vamos cantar isso juntos?